Eu chamo-me Mariana Vasco Costa, sou ceramista, artista visual e arquiteta. Eu comecei a estudar arquitetura na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa e depois trabalhei durante 4 anos como arquiteta e depois ingressei no curso de cerâmica da Autor do Arco, onde hoje sou responsável do departamento, porque me apaixonei, é simples. Eu não tinha tido muito pouco contacto com a cerâmica ao longo da minha vida e não queria mais ser arquiteta, sabia que alguma coisa dentro das artes visuais era o que eu procurava e quando entrei em contacto com o departamento de cerâmica do Arco foi uma sensação muito forte que tive e não só uma paixão intuitiva, no fundo, como vi sempre muito potencial no material e no material acabado, no vidrado. Por isso era uma coisa que, ao mesmo tempo que me apaixonava, me entusiasmava a fazer um percurso. Eu trabalhei 4 anos em Londres e trabalhei em ateliês que davam muita importância aos materiais. Há o David Adjaye, que foi assim a minha maior referência, e nós no corredor tínhamos imensos materiais diferentes. Ele questionava a utilização, por exemplo, às vezes tínhamos um ladrilho de betão, cortávamos o betão, víamos como é que era, enfim, questionávamos muita coisa. E lembro-me de aí sim, nos ateliês para onde fui a seguir, tinha uma grande proximidade, ou seja, eu ficava... O vidrado, o azulejo vidrado, era um material muito misterioso para mim, em que eu era capaz de passar horas a olhar para ele, para a sua profundidade, para o craquelê, para o vidro. Tudo aquilo era uma coisa que me deixava curiosa. E claro, eu tentava sempre usar, mas ainda não tinha interiorizado que aquilo tinha a ver com os azulejos portugueses, que era só uma curiosidade que eu tinha e uma ligação. Ainda era só isso. Eu inscrevi-me no Arco, eu estava numa altura muito inquieta da minha vida. Lembro-me de voltar de Londres, questionar muito o tipo de trabalho, o tipo de coisa que eu estava a fazer, não sentir propriamente que se eu fosse arquiteta traria alguma coisa ao mundo da arquitetura, não me entusiasmava e sentia que a minha criatividade era uma coisa que estava sempre a brotar. Eu tinha imensas insónias, tinha imensas ideias e não conseguia estar a canalizar toda essa criatividade e estava-me a deixar um pouco tensa. E inquieta, e a tentar procurar alguma coisa que me saciasse ou que eu conseguisse ser mais feliz, no fundo. E achei que queria ingressar em Belas Artes, eu já tinha uma licenciatura, havia uma série de exames que eu tinha que fazer, então para me preparar para os exames fiz um curso de desenho no Arco. Quando me inscrevi, lembro-me de estar com a minha mãe e estava a ler os cursos que havia e curso de desenho era o que eu ia fazer para preparar para o exame. Depois vi vidrados, vidrados? Então comecei a pensar nos azulejos que eu via, vidrados. Isto deve ser muito giro. E a minha mãe, vai, inscreve. Coitada, a minha mãe já tinha percebido que eu estava, inscreve-te. E eu, mãe, mas em Almada? Como é que eu vou para a Almada? Porque, enfim, eu não tinha carro, tinha acabado de chegar de Londres, era tudo mais complicado. E foi assim, e lembro-me de chegar no primeiro dia do curso de vidrados e cheguei para aí uma hora atrasada, porque apanhei 1 metro de superfície, foi parar ao centro da Almada, e isto era no Pragal, olha, uma confusão. E quando cheguei lá, a professora e os colegas olharam para mim, e eu estava a chegar, eu venho fazer o curso de vidrados. E ela, vais fazer o curso de vidrados? Nem era um curso que as pessoas se inscrevessem. E elas, mas tens alguma peça, tens alguma formação? E eu, não, eu só quero fazer o curso de vidrados. E elas olharam para mim a pensar, o que é que está aqui a acontecer? Porque ninguém faz um curso de vidrados só porque sim e porque lhe apetece, sem nenhuma estrutura por trás. Mas foi isso que aconteceu, emprestaram-me algumas peças e eu concretizei e percebi logo que era ali que eu queria estar. Eu vinha de Londres, uma cidade muito caótica, e quis estar no Arco. Éramos 4 ou 5 a fazer o curso na altura e era um lugar muito especial que eu percebi logo, aqui é o meu lugar e não vou sair daqui tão cedo. E pronto, e formulei a minha vida toda em paralelo para poder estar ali a estudar durante 3 anos, que foi o que fiz, e depois continuei para o projeto individual em artes plásticas.
Eu tenho muitas influências de origem natural. A natureza é uma coisa que me inspira muito. Os padrões naturais que acontecem na natureza, sejam palmeiras, répteis, há muita coisa que se liga com o meu trabalho. E mais tarde percebi, ou seja, essa foi a fonte principal, e mais tarde percebi que a obra de vários artistas portugueses também me influenciou muito o meu trabalho. São elas a Maria Kail, Raul Lino, Eduardo Neri e alguns outros estrangeiros, como o Olafur Eliasson, foi uma grande referência. E, enfim, depois, mais tarde, claro, que olho para muita arte geométrica, ou a coisa da repetição, do padrão, etc. Há sempre coisas que me inspiram, mas onde eu vejo que o que eu faço tem muito a ver. Aliás, recentemente também me apercebi que, sem dúvida, que o Gio Ponti também é uma grande referência. Eu vivi em Milão e estudei arquitetura em Milão e eu sei que a arquitetura em pedra também era uma coisa que me inspirava, e o trabalho das fachadas em Paris, Milão, enfim, há ali grandes referências. Mas no outro dia teve um trabalho do Gio Ponti que parecia que eu estava a fazer uma cópia do trabalho dele, porque é muito próximo. E eu acho que não tive contacto com esse trabalho dele, mas sem dúvida que ele foi uma referência, não sei como ainda, mas certamente há de ter entrado em alguma fase da minha vida para depois as coisas virem também como trabalho cá para fora. Dar conselhos, eu acho que há um que é fundamental, que eu sinto que não sei se alguém me deu, ou pelo menos foi parte da formação que eu tive no Arco, que é... E acho que é fundamental para os artistas de hoje e para os jovens de hoje. Eu tento falar disso, mas sei que as pessoas não ouvem o que eu digo, de certo modo. Porque é um exercício de olhar para dentro. Vivemos num mundo em que as pessoas olham só para fora, em que só olham e tentam copiar, ou só... Há muito copy-paste e há muita coisa a ser feita que não é genuína e que não tem autenticidade, não tem autoria. E um exercício grande que eu fiz no Arco foi considerar o Arco como um período da minha vida em que eu não ia olhar para fora, ou não ia tentar falar, ia só pesquisar dentro de mim, na relação com os colegas, na relação com os exercícios que me eram propostos. Era uma espécie de, eu vou mudar este caminho e acredito que daqui vão sair resultados. E é isso que eu sinto, que as pessoas não estão dispostas a isso, não estão dispostas a recolher-se. É quase pensarmos que vamos nos retirar da vida durante alguns tempos para depois virmos com algum conteúdo nosso. E esse é o conselho que eu dou absolutamente. Alguma coisa que eu gostasse de ter ouvido? Acho que no Arco, na verdade, eu senti-me bastante acompanhada. Senti que a minha vocação e o meu talento eram acolhidos e eram trabalhados e eram... Ou seja, eu era incentivada a crescer e a ser mais. Sinto que na Faculdade de Arquitetura nada disso aconteceu. Sinto que não... É uma faculdade muito técnica, muito pouco ligada aos materiais, e por isso acho que podíamos ter tão melhores arquitetos e um trabalho tão mais interessante a fazer na universidade. Que pronto, não sei se era provocador. Enfim, tive pena que não ter tido o que tive no Arco mais cedo na minha vida. E enfim, claro que eu acho que eu também não sinto que tenha tido, devesse ter algum tipo de conselho, porque todos os desafios que eu enfrentei, que alguns deles gostaria de não ter enfrentado porque foram duríssimos, acho que foram importantes, não é? A vida é mesmo assim. Gostava de não ter feito coisas porque me arrependi, mas lá está, mas olho para trás e pronto, já me livrei delas, elas fizeram parte do meu percurso.
e por isso também sou uma pessoa, pronto, tenho uma estrutura familiar bastante forte e isso, se eu puder dar algum conselho, é que as pessoas se estruturem, porque há momentos difíceis e se não formos pessoas estruturadas é difícil de os aguentar, no fundo. Enfim, é tudo muito mais emocional do que... Mas enfim, eu sinto-me pronta e capaz de enfrentar qualquer coisa e isso acho que é uma coisa muito importante para um percurso artístico, porque temos muitas coisas à volta que nos tentam desviar daquilo que nós queremos realmente. Sim, é verdade, é interessante porque eu dizia que não queria ser arquiteta, no fundo, e eu até às vezes acho que até posso vir a ser outra vez arquiteta. No fundo, eu pensei a arquitetura de maneira diferente e o que eu sinto que o curso de arquitetura me deu foi, para além de todo o método de trabalho e toda a capacidade de trabalho e as ferramentas, não é? Eu sinto que para mim é muito fácil olhar para uma fachada e saber e intuir o que é que essa fachada deve conter. Eu costumo dizer, às vezes eu vou a um lugar e se me lança um desafio, eu não vejo isto sempre, não é? Eu não estou a andar e de repente vejo coisas, mas se me lança um desafio, eu olho para a coisa e tenho algumas visões de como é que a coisa vai ficar logo intuitivamente. E isso acontece porque eu estou muito ligada à arquitetura, não é? Eu trabalho para a arquitetura, eu penso na escala da arquitetura, porque é muito diferente ter um azulejo na mão do que ter um azulejo na parede. E a escala é muito importante para a noção de como é que o azulejo, como é que o trabalho funciona, não é? E é uma das coisas que me falaram desde o princípio e eu não sabia bem o que é isto, mas a escala é essencial para o bom desenho de um projeto de arquitetura e um bom desenho de um padrão quando inserido na arquitetura. E sim, claro, eu acho que a arquitetura é sem dúvida uma base forte no meu trabalho. Mas é interessante que quando trabalho eu tento esquecer que sou arquiteta, ou seja, tento libertar-me de todas as condicionantes que a arquitetura impõe, ou seja, que estou a trabalhar para uma rua, que estou a trabalhar a modelar a cidade e tento-me libertar disso para ir mais para o exercício visual que eu quero fazer e que me interessa. Cada vez mais faço isso, tento que seja um misto de liberdade e de pragmatismo, digamos. E depois as coisas acontecem. Aliás, quando eu digo que vou ao lugar e sinto o que é que vai acontecer, é logo uma sensação minha de isto precisa disto. Ou o que vai trazer qualquer coisa aqui é esta coisa específica. Devo dizer que, desde a altura do projeto até ao fim, há muitas surpresas que acontecem, que eu nunca previ, mas eu às vezes penso, como eu trabalho com azulejo, que é um material cheio de potencial, é valiosíssimo, e eu acredito que o que eu faço vai ficar bem, mas depois é muito impactante a maneira como tudo ultrapassa, ou seja, o produto final ultrapassa qualquer intenção que eu tinha, porque o material é especial e traz toda uma série de nuances que eu não conseguia prever, porque ainda não existia, e que são transformadoras não só da cidade, como da minha relação com a obra, como das pessoas. Eu acho que, utilizando a geometria e um sentido de transcendência também, mas que a luminosidade atua e ainda faz com que seja quase uma experiência que não se esquece, não é? É uma experiência muito forte quando se olha com atenção para uma fachada onde as variantes de luz, etc., tudo está a acontecer. E eu às vezes sinto-me um bocado como um instrumento. Eu faço uma coisa, mas a coisa vai acontecer por si só, não é? Tem mais a ver com... Eu sou mesmo fascinada pelo padrão e pela repetição. Enfim, eu podia fazer repetição de uma maneira mais manual, mas é mesmo eu preciso de alguma rigidez. O meu trabalho escultórico difere muito do trabalho que eu faço em azulejo, já é uma coisa muito mais feita
Eu sinto que sou uma pessoa, não sou muito perfeccionista, não sou... E também, eu acho que tem a ver com os processos. Eu imagino, para eu fazer uma fachada inteira com a manualidade, teria de ser eu a manusear toda a fachada, porque um elemento mais orgânico, em repetição, já não é uma coisa que me interessa. Porque a organicidade do elemento isolado depois torna-se tão repetitiva que já se percebe que é uma manualidade processada em molde e que depois se repete. E isso, para mim, não é o trabalho que me interessa fazer. Para mim, o que me interessa é manusear a luz com arestas vivas. Eu sei que a luz... Não quero a luz... Quer dizer, por acaso, agora, neste momento, até estou a desenhar alguns azulejos mais orgânicos ou com superfícies côncavas, que não é uma coisa que já tenha surgido no trabalho até agora e sempre me interessou desde o princípio, mas tem que ser uma côncava, tem que ser uma esfera, tem que ser uma superfície geométrica, não pode ser uma superfície orgânica. E sim, isso é forte, mas nem sei se é por causa da arquitetura, acho mesmo que eu sou apaixonada pela geometria e lá está, eu digo que na natureza há muita geometria e as formas depois podem ser orgânicas. Agora estou a trabalhar num projeto que até a forma é orgânica, mas a base da forma é sempre geométrica. E a geometria inspira-me, faz-me caminhar para outros mundos, parece que é isso, é esta coisa da transcendência, parece que estamos a ver coisas diferentes daquelas da Terra, não é? Que existem aqui no nosso mundo. E por isso é que me interessa esta questão geométrica, de trabalhar a luz com a geometria, com o corte, com o reflexo, com o padrão, e isso transforma as coisas. E é nisso que eu gosto de trabalhar. Não, é engraçado porque, apesar de eu fazer muito azulejo tridimensional, tive um desafio recente de fazer azulejos planos. E eu estou a fazer, e é engraçado porque estou a fazê-los e eu continuo a ver potencial na utilização do azulejo das mais variadas maneiras, não é só tridimensional. Aliás, acho que há aqui muitos caminhos ainda que vão surgir e tenho visto outros artistas também das artes visuais a chegarem-se mais perto do azulejo, que é uma coisa que eu quero acompanhar e que quero ver acontecer. Por isso é interessante. Eu comecei pelo azulejo tridimensional por causa desta necessidade, mas acho que o caminho vai trazer outras ramificações. O facto de estar na moda, as pessoas olham mais para as coisas, não é? Mas os artistas que eu tenho visto pegarem azulejo ou fazerem algum tipo de... Eu acho que tem mesmo a ver com o que é que o material transmite. Porque senão iam fazer isso em pintura, ou em telas, ou em papel, não é? Eu acho que o impacto... O quadrado de vidro, não é? O quadrado de azulejo vidrado como... Isto porque é o caso que eu vi específico, ou a cerâmica como base de um processo artístico, de um artista visual, eu acho que é mesmo porque eles veem... Enfim, eu não lhes perguntei, mas claro que a possibilidade dele existir na arquitetura também é relevante, mas acho que o próprio azulejo tem lá umas condicionantes ou uma materialidade que inspira a ser utilizado. Porque o que tem sido interessante, claro, o caminho agora estou a fazer planos, mas eu comecei por fazer uma forma geométrica repetida, depois passei para várias formas, começou a complexificar. O painel que tenho aqui no Museu do Azulejo tem muitas formas tridimensionais e depois tive vontade, porque comecei a observar em algumas fachadas que quando há tridimensionalidade os azulejos planos ainda falam mais alto. Porquê? Porque a luz reflete muito neles e eles ganham uma luminosidade que os outros não têm e, por contraste, dão muito nas vistas os azulejos planos. E então comecei, nos padrões complexos que criei, comecei a tirar muitos tridimensionais e tentar ter uma superfície muito plana, só pontuada.
E isso começou-me a entusiasmar muito, porque há padrão, há geometria, mas depois já é uma coisa mais livre, mas com algum tipo de repetição. E é este jogo que me entusiasma a trabalhar, no fundo, é este estar sempre a fazer perguntas e a questionar como é que o trabalho se vai desenvolver, porque as perguntas vêm do meu trabalho, não é? Por isso é que eu digo, é muito importante estarmos atentos ao que fazemos e olhar para dentro e pensar no que mexe connosco e no que nos deixa curiosos, porque são essas ferramentas que vão fazer o caminho artístico, o percurso, não é? E eu lembro-me, eu quando comecei tinha uma vida muito agitada, eu fazia 1000 trabalhos para poder ser artista, e o que me tem dado mais prazer e mais orgulho, no fundo, até no meu percurso, é conseguir ter uma vida mais serena, precisamente para dar lugar a acontecerem coisas. E tem sido uma conquista minha e estou muito contente por isso, porque é necessária esta atenção para fazer melhor trabalho, que é o que eu quero fazer, não é? E tenho conseguido finalmente, passados 6, 7 anos, tenho conseguido acalmar para conseguir ver mais além, digamos. Enfim.